Ok. Boa noite a todos. Em nome da SBOT Santa Catarina, gostaria de dar as boas-vindas aos palestrantes desse módulo de ortopedia pediátrica que será conduzido pelo André Andujar, nosso ex-presidente, nosso amigo aí, que está sempre envolvido em atividades científicas e no comando aí da regional e das atividades aqui da nossa região. A SBOT Santa Catarina, esse ano, iniciou um módulo de curso de educação continuada para especialistas. E o dia de hoje será presenteado, então, com palestras do módulo de ortopedia pediátrica. A ideia das atividades científicas partiu do nosso diretor científico, o Dr. Luiz Fernando Funchal, que brilhantemente vem conduzindo essas atividades, então, enriquecendo o nosso conhecimento científico e congraçando colegas. Nessa época de pandemia, a gente pode ter, então, a reunião de colegas dos mais diversos cantos do mundo e do Brasil para compartilhar o seu conhecimento e todos nós, assim, crescermos. Eu queria passar somente como mera informação que essa atividade está sendo gravada e todos os palestrantes e participantes coloquem no bate-papo o seu nome completo e o seu e-mail para que possa ser emitido certificado e vocês recebam em seu e-mail, ok? Então, André, boas-vindas. Comanda a turma aí da ortopedia pediátrica e da coluna. Boa noite a todos. Boa palestra. Obrigado, Henrique. Boa noite a todos. Obrigado ao Henrique, à SBOT Santa Catarina e ao Funchal também. Essa sociedade que a gente orgulha de estar sempre participando. E eu quero agradecer aos colegas que a gente convidou para participar, que são o Fábio, o Dr. Elton, o Luiz Eduardo, o Henrique, o Ricardo Acácio e o Rodrigo. Boa noite, Marceneiro. Boa noite, meu caro. Tudo bem? Tudo certo? Tranquilo. Então tá. Bom, pessoal, eu vou inicialmente vou fazer uma breve introdução ao tema e depois o Luiz Eduardo está um pouquinho atrasado, então o Henrique já vai começar com a aula dele sobre colete gessado e em seguida o Luiz Eduardo vai entrar, provavelmente. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Então, esse aqui é o curso de educação continuada, no módulo de ortopedia pediátrica, e o tema é escoliose de início precoce no Brasil em 2021. Então, o que a gente tem de opções para tratamento das escolioses de início precoce, né? Então, o Luiz Eduardo Munhoz da Rocha, do Hospital Pequeno Príncipe, vai falar sobre tração alogravitacional, nas situações que a gente pode utilizar. O Henrique, aqui do Hospital Infantil, vai falar sobre colete gessado. O Dr. Elton, da USP de Ribeirão Preto, vai falar sobre o sistema bipolar. O Fábio Ferri de Barros, de Calgary, no Canadá, vai falar sobre as hastes de crescimento. E depois o Ricardo Cássio e o Rodrigo vão cada um apresentar um caso clínico para a gente discutir brevemente. Então, deformidade, escoliose de início precoce ou deformidade da coluna de início precoce são aquelas que a gente conceitua como quando uma deformidade que inicia antes dos 10 anos de idade, independente de etiologia. Os 4 grandes grupos etiológicos são a escoliose idiopática infantil e juvenil, as escolioses congênitas, as doenças neuromusculares e as escolioses sindrômicas. Por que a gente aborda todos esses diferentes diagnósticos no mesmo guarda-chuva, né? Porque essas deformidades apresentam uma história natural semelhante. Então, os pacientes acabam desenvolvendo uma deformidade grave da coluna devido ao seu potencial de crescimento, que leva a uma deformidade da caixa torácica, consequentemente impede a multiplicação alveolar e prejudica o crescimento pulmonar, levando ou podendo levar a uma síndrome da insuficiência torácica, que a longo prazo vai levar a óbito. Então, independente da etiologia, a história natural é relativamente semelhante, né? Os tratamentos, as opções de tratamento são múltiplas e é disso que a gente vai falar aqui. Então, aquela máxima que a gente aprendia lá na Santa Casa, quando a gente passou lá, o Funchal e o Fábio, quando nós éramos residentes, então, de que uma coluna curta e reta era melhor do que uma coluna curva, isso já não se aplica mais hoje em dia. Então, hoje o objetivo é controlar a curva, mas permitir o crescimento da coluna, principalmente da coluna torácica, para que haja a expansão da caixa torácica e a multiplicação alveolar e do tecido pulmonar.
Então, a gente tem desde colete gessado, colete de polipropileno, haste de crescimento, sistemas de crescimento guiados, cabos anteriormente, enfim. As hastes de crescimento são várias formas de tratamento. E é disso que a gente vai falar aqui hoje nesse webinar. Então, eu acho que o Luiz Eduardo ainda não entrou, né? Então, a gente vai pedir para o Henrique de Arjona, Henrique D'Agostini de Arjona, ele trabalha comigo aqui no Hospital Infantil Joana de Guzmão, e vai falar então sobre colete gessado brevemente. Henrique, pode compartilhar a tua tela, por favor? Tens que desmutar, estás mutado. Isso. Oi, boa noite. Boa noite, já vou compartilhando. Vocês estão vendo minha tela aí? Ainda não. Qual o teu computador, Henrique? É um Mac ou um PC? É um Mac, ele está liberando aqui agora. Ele estava travando o sistema. Tem que jogar 4 dedos para cima e selecionar a tela que está a tua apresentação e compartilhar. Acho que agora já consigo aqui. Aí. Opa! Bom. Vamos lá. Bom, boa noite, pessoal. Eu queria primeiro agradecer o convite da SBOT SC pelo evento. Gostaria de agradecer também aos convidados aí. Para mim é uma honra poder estar podendo falar sobre, junto com os grandes mestres da ortopedia pediátrica e principalmente sobre quem mais sabe e entende sobre escoliose. Eu queria dizer que essa aula só foi possível também com a ajuda e a colaboração do Dr. André, ele que é o chefe do nosso serviço de ortopedia pediátrica e deformidades da coluna do Hospital Infantil João de Guzmão. E hoje eu vou estar falando com vocês aqui um pouquinho mais sobre a escoliose de início precoce, tratamento conservador com colete gessado. Bom, o colete gessado, ele tem por objetivo a gente tentar controlar a progressão da deformidade e retardar ou evitar a necessidade de artrodese, mantendo o crescimento da coluna torácica e o desenvolvimento pulmonar normal, como até o André já deu uma introduzida aí, né? O colete gessado, ele tem as indicações para a escoliose idiopática, né, para as escolioses sindrômicas, escolioses congênitas, a gente tem que ter os casos bem selecionados, e a neuromuscular a gente raramente utiliza. De indicação, a gente tem as curvas acima de 25 graus, ou mais de 10 graus de progressão documentada, o ângulo de meta é mais de 20 graus, ou a fase 2 de meta, né? Aqui é só um trabalho clássico da doutora Meta, de 1972, no qual ela avaliou 136 pacientes e ela obteve um sucesso na correção total de 94 desses pacientes e 42 com correção parcial. Travou meu slide. Da técnica, a gente leva o paciente para o centro cirúrgico, ele é submetido à anestesia geral, tem a necessidade de uma intubação orotraqueal. Geralmente a gente acaba pedindo para o anestesiologista a colocar uma cânula de Guedel junto com o cano, com o tubo, uma vez que durante a tração ele pode estar mordendo esse tubo. E outra coisa que a gente acaba solicitando ao anestesiologista é a colocação de uma sondinha nasogástrica ou orogástrica mesmo para tirar toda a secreção gástrica, porque no momento do colete a gente tem a tendência de fazer uma compressão gástrica, e isso acaba voltando esse conteúdo e pode sujar os gessos, pode ser um pouquinho mais difícil depois na extubação.
Depois de ele ser dado, a gente transfere o paciente para a mesa de Risser, onde que a gente acaba instalando a tração craniana e fazendo a tração na pelve também. O paciente ele acaba ficando completamente, como vocês podem ver ali na imagem, ele fica completamente solto da máquina, ele fica flutuando através da tração. Durante o procedimento, o mais importante aí é a gente conseguir fazer a derrotação da curva, né? Então, esse que é o principal da técnica de meta, diferente da técnica de Risser, no qual só era a colocação do colete, né? Então, esse ali a gente precisa da derrotação da deformidade. É aplicado o gesso. Além do gesso, a gente acaba fazendo a colocação de um gesso sintético por cima, para dar mais estrutura, uma vez que ele vai ficar por um tempo maior. É feito o acabamento desse gesso, a gente faz um orifício na parte anterior do colete, num formato de caveira invertida ou moringa invertida, e na parte de trás, não invadindo mais do que a linha média, a gente tenta fazer um orifício para onde vai essa derrotação da curva, e a gente faz como se fosse um formato de uma vela, né? Da vela de um barco. E faz o acabamento também. Logo após a confecção do gesso, a gente faz uma radiografia desse paciente para ver a correção, para dar sequência nesse tratamento. Quais são os objetivos desse colete, dessa técnica aí? A ideia é justamente a gente fazer a resolução completa da deformidade, evitar ao máximo o procedimento cirúrgico, ou até mesmo a gente conseguir retardar a indicação, né? Seja ele de um sistema de crescimento ou de uma artrodese definitiva desse paciente. Como que a gente dá esse segmento desses pacientes com colete gessado? A gente faz trocas seriadas, né, variando de 2 a 4 meses, de acordo com a idade. A gente interrompe esse segmento com a troca de gessos se a gente obtiver uma correção menor, até baixar essa deformidade para menos de 15 graus, ou se a gente tem algum limite de correção. Geralmente, a gente dá seguimento após a colocação do colete, dessa série de gesso, de troca gessada, com a utilização do TLSO, ou até mesmo se tiver tendo uma progressão dessa deformidade, aí a gente volta a realizar uma nova série de colete gessado para justamente acompanhar a evolução e o crescimento dessa criança e fazer com que ela tenha um maior ganho de crescimento e evitar o procedimento cirúrgico ou tentar preservar esse crescimento até o procedimento cirúrgico definitivo, ou artrodese definitiva, e a gente ganha alguns anos com isso, né? Aqui só trazendo um trabalho também sobre a confecção de gesso pela técnica de meta, e sobre escoliose idiopática e sindrômica com a colocação antes dos 2 anos de idade. Nesse paciente, nesse trabalho foram avaliados 55 pacientes, no qual 17 tiveram correção total da deformidade, né? E 9 foram submetidos ao tratamento cirúrgico. Esse é outro trabalho também, que conseguiram uma correção antes de 1 ano, e tiveram uma obtenção de correção para menos de 40 graus. Esse aqui é um caso lá do serviço, de um paciente masculino de 1 ano de idade, que tinha essa deformidade, com 40 graus de escoliose torácica, tóraco-lombar, com esse ângulo de meta de 67. Então, a gente fez a primeira colocação do gesso, né? Então, ele já baixou para 33 graus com a confecção do gesso. Esse é o raio-x pós primeiro gesso. Esse aqui a gente já consegue ver no dia que a gente foi pré-segundo gesso, no qual a gente faz a remoção desse primeiro gesso, faz uma nova radiografia e obteve uma resolução para 24 graus e fez mais uma confecção do segundo gesso, e ele foi para 13 graus de deformidade,
e após a gente acabou dando sequência com o TLSO e dando uma boa evolução, e com 3 anos e 4 meses a gente deu alta para esse paciente com uma resolução através da técnica de colete gessado seriado. Aqui são mais outros trabalhos, assim, que são trabalhos importantes que mostraram a resolução do tratamento de escoliose idiopática e sindrômica após os 2 anos, que também são bem interessantes aí, né? Que indicam ainda mais e faz com que a gente utilize cada vez mais essa técnica na correção e na preservação da artrodese, ou na preservação do crescimento dessas crianças, até a gente conseguir fazer uma artrodese definitiva. Essa é uma outra paciente com 2 anos e 7 meses, é uma escoliose idiopática, que tinha essa deformidade de 86, e aqui a gente teve uma evolução de 12 anos com as trocas e utilização de colete. Esse é um caso cedido pelo André, é um caso dele, de acompanhamento. Por isso que eu disse no início da aula, essa aula só foi possível com a ajuda do André, porque só com a excelência dele de acompanhamento desses pacientes e com a dedicação dele que é possível a gente conseguir visualizar essa resolução do quadro, né? Essa é uma outra paciente, com 4 anos e 7 meses, ela evoluiu com essa cifose pós-laminectomia, ela tinha um tumor intradural que foi operado por outra equipe, e a gente deu sequência aí no tratamento dela devido a essa cifose, e após a confecção do colete ela teve essa boa resolução, né? Aqui nas curvas mais longas, com múltiplas anomalias nas deformidades congênitas, né? A ideia é a gente tentar retardar a indicação do tratamento cirúrgico, né? E esse trabalho mostrou que desses 11 pacientes aí, a gente consegue uma boa resolução com a utilização do colete gessado. Esse é um paciente que tinha essa deformidade com uma hemivértebra em T5, pode ser visto aqui nessa imagem, e a gente também fez a confecção do primeiro colete gessado, a confecção do segundo colete gessado, e a confecção do terceiro colete gessado. E depois a utilização do TLSO. Travou aqui o meu. O colete gessado na escoliose de início precoce, então, a gente tem os objetivos: resolução completa, evitar o máximo o tratamento cirúrgico ou retardar a indicação dessa artrodese definitiva, então a gente tentar prolongar o quanto mais o crescimento dessa criança para a gente conseguir ter um maior tamanho de tórax, ter uma melhor resolução e também conseguir poder ter esse acompanhamento a longo prazo, né? E ter essa melhora a longo prazo. E lembrar daquilo que o André tinha falado antes, a gente só vai retirar o único problema que pode dar do colete gessado, por pior resultado, é não dar certo. E se não der certo, a gente muda o tratamento, indica o tratamento cirúrgico e faz o resto. Mas o único problema que pode dar é não dar certo o tratamento com colete. A gente retira o colete e aí dá sequência a um sistema de crescimento, ou até mesmo uma artrodese definitiva. Mas esse é o objetivo da aula. Valeu, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade aqui de estar falando para vocês. André. Obrigado, Henrique. Ótima aula. O Luiz Eduardo entrou na aula? Tens que cancelar o teu compartilhamento de tela, Henrique. Já cancelei. Luiz Eduardo apareceu aí? Não. Acho que não, né? Então eu vou pedir para o... não entrou. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pedir para o Dr. Elton, se for possível, iniciar a aula dele. O Luiz Eduardo está pedindo aqui para mandar para ele por e-mail. Eu vou mandar para ele aqui por e-mail, até que ele entre, vai demorar um pouquinho.
Está vendo a tela aí, André? Estamos. Uhum. Então, tá bom. Então, vamos começar. Bom, André, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer a gente poder compartilhar essas atividades científicas com você e os demais colegas aí. A gente acaba mais aprendendo do que outra coisa. E já queria parabenizar você e seu grupo pelo resultado desse tratamento conservador que você foi um dos pioneiros e cada vez eu percebo aí que avança mais. Bom, e o agradecimento aqui em nome, não só em meu nome, mas em nome da equipe de coluna do Departamento de Ortopedia da faculdade. Na verdade, eu vou falar de algo que eu não faço, tá? Vou ser mais um papagaio aqui. Eu vou falar da técnica bipolar. Mas tem um motivo. Eu tive contato com essa técnica há uns 3 anos atrás. A gente tem feito para outras doenças, né? E desde o início eu fiquei impressionado. E acho que essa técnica representa, sem dúvida alguma, um grande avanço no tratamento das deformidades. Isso aqui é o que nós fazemos, tá? O que eu acredito aí que deve estar bem dentro do padrão da maioria dos colegas. A haste abrindo a coluna, fazendo as distrações, vários problemas, e que acaba culminando com artrodese. Isso aqui é uma paciente que, com 10 anos de segmento, depois de várias cirurgias. E não acredito que essa seja a melhor técnica, por isso que eu vou apresentar uma alternativa. A técnica bipolar, ela foi desenvolvida na França pelo Dr. Milady. O Milady é discípulo do Debusset e trabalha nesse hospital infantil, um hospital enorme lá em Paris, um hospital de muita tradição. E a técnica foi desenvolvida lá. Tive o primeiro contato com ele num congresso na Argentina. Esse é o segundo caso que foi feito em nosso serviço pelo Dr. Milady em deformidade neuromuscular. Tá? Essa técnica consiste na fixação proximal. Ele preconiza ganchos na forma de garra, onde você utiliza gancho sublaminar com gancho pedicular. Outras escolas de discípulos do Dr. Milady já utilizam ou fazem uma fixação híbrida com parafuso pedicular. Isso já foi necessário em alguns dos nossos casos. E na parte distal, você tem a fixação com um dispositivo que é colocado no interior do sacro, transfixado de modo percutâneo com esse guia, tá? Pela asa do ilíaco, e onde você conecta, né, uma haste proximal e uma haste distal unida aqui pelo conector de haste. Então, esse é a parte técnica básica da técnica. Você faz uma incisão proximal para colocar os ganchos, a incisão distal, você faz uma incisão na pele, e aqui duas, preservando a musculatura, né? Faz a montagem. O paciente é operado sob tração, tá? E mostrando detalhes da colocação desse dispositivo do parafuso distal. Aqui a colocação do guia, né? Para transfixar do ilíaco até o saco. Aqui mostrando um caso do Dr. Milady, uma deformidade neuromuscular, operado em tração. Na cirurgia você faz pequenos ajustes, você não procura fazer grandes correções, e ele preconiza a cirurgia em tração. E aqui o pré-operatório, pós-operatório imediato, é uma técnica que de início choca, porque ela vai contra tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Você não faz a artrodese, você não instrumenta toda a coluna. A primeira reação é sempre de negação. Aqui um outro caso do Dr. Milady, uma escoliose neuromuscular, né? Também realizado o tratamento seguindo aí os mesmos princípios, né? E resultados impressionantes. Eu fiquei impressionado quando eu vi a técnica, fui visitar o serviço dele e fiquei mais impressionado ainda. Qual que é o princípio da técnica? Essa técnica ela foi desenvolvida, né? Não foi assim por acaso, é um trabalho longo que o grupo
daquele hospital trabalhava com deformidade infantil, e é basicamente utilizando essa propriedade que o tecido ósseo tem, né? Você realiza uma tração progressiva e você, com o tempo, você consegue correção, né? E até alongamento e correção de deformidade, né? A técnica começou sendo utilizada basicamente dessa maneira, né? E de modo que o ápice da deformidade não era tocado, não era abordado, né? E acabou evoluindo para o que eu vou mostrar. Então, isso aqui são casos iniciais de 2009, né? Utilizando aí a fixação bipolar e com distrações progressivas, e utilizando esse conceito aí do alongamento da coluna vertebral, tá? Aqui um outro caso, 7 anos de idade, mostrando já um segmento muito longo, né? E com um resultado muito bom. Eles observaram, né, seguindo esse princípio dessa capacidade do alongamento do tecido ósseo, que com o passar do tempo ocorria uma anquilose na coluna. Certamente isso explica o fato de você não realizar artrodese no ato da cirurgia primária e depois o osso apresentar essa consolidação, tá? Bom, a partir da experiência adquirida com a técnica bipolar, foi desenvolvido esse dispositivo que permite o crescimento, né? Chama NEMOST. No Brasil, nós ainda não temos esse dispositivo, e com isso você faz somente uma cirurgia, né? E com auxílio também da fisioterapia pós-operatória, você vai conseguindo o alongamento da coluna vertebral sem a necessidade de reabordagem, né? Então, é basicamente isso que eu vou mostrar, essa aplicação da técnica bipolar no tratamento dessa modalidade de deformidade que nós estamos aqui conversando. Como eu disse, isso não foi inventado de uma maneira pronta, isso é fruto de muito trabalho e da experiência desse grupo no tratamento de deformidades de crianças. Então, aqui mostrando 2009, a maneira como eles fixavam, 2010, né? Toda a evolução, aqui iniciando já a colocação desse dispositivo, do parafuso distal, e aqui já a técnica que é utilizada atualmente, ok? A grande vantagem desse dispositivo, do NEMOST, é que ele permite o crescimento da coluna, como vocês estão vendo aqui. Uma deformidade neuromuscular grave, né? Pós-operatório imediato, com o passar do tempo, percebam aqui o crescimento, né, da coluna pelo alongamento da haste, sem a necessidade de reabordagem. Um outro exemplo do Dr. Miladi, todo esse material aqui, ele que me proporcionou, deformidade neuromuscular, obliquidade pélvica, curva grave, né? Pós-operatório imediato, né? Utilizando o dispositivo, com 6 meses já iniciando aqui o crescimento da coluna. Isso é feito também com auxílio de fisioterapia, tá? Você faz trações no pós-operatório, muito exercício. Aqui um pós-operatório já mais longo, com 16 meses, né? Não só a manutenção aí do alinhamento, mas também o crescimento. Uma coisa que nessa técnica não é muito valorizada é a correção da curva. O que interessa é o ombro nivelado com a bacia, tá? Mais um caso, deformidade grave, neuromuscular, onde vocês observam aqui a correção imediata e, com 2 anos de pós-operatório, o crescimento, né, pelo alongamento das hastes, tá? Mais um exemplo, tá? Aqui a parte inicial, aqui depois de algum tempo com o alongamento das hastes, sem a necessidade da reabordagem, tá? Outro exemplo, tá? Inicial, e aqui já quase no limite aí da correção. Aqui uma síndrome de Rett, operatório, né? E aqui já um segmento longo, mostrando o aspecto clínico e obtida esse crescimento da haste e alongamento do tronco. Bom, então, era isso que eu queria mostrar, mais uma comunicação. Eu sou um grande entusiasta dessa técnica, a gente tem utilizado
para a deformidade neuromuscular. Infelizmente, nós ainda não temos aqui no Brasil esse dispositivo, espero que em breve esteja disponível, né? Mas representa, na minha opinião, um grande avanço para o tratamento dessas complexas deformidades. Aqui, mais uma vez, agradecimento ao Dr. Milady pelos ensinamentos, pela disponibilização do material, sempre muito solícito, né? E aqui, para quem tiver interesse, acabou de ser publicado no European Spine Journal a experiência em 20 pacientes, né? Onde eles utilizaram esse método. Esse trabalho é interessante porque eles utilizaram bilateral e somente de um lado, como no método antigo, e apresentam comparações aí muito interessantes. Então, é isso aí, né? A minha contribuição aqui é mais uma comunicação dessa técnica aí, que eu repito, sou um entusiasta, os nossos resultados com a neuromuscular têm sido fantásticos e espero em breve poder ter acesso a esse dispositivo que eu acho que representa um grande avanço. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Elton. Excelente apresentação. Realmente é uma técnica que eu acho que vem para mudar conceitos, né? E principalmente para as doenças neuromusculares, né? Que tem aquela base muito firme e vamos ver com a evolução do conhecimento, dos conceitos, como é que a gente vai utilizar melhor isso aí. Sempre tem a história do pêndulo, né? Agora a gente começa a utilizar bastante, daqui a pouco começa a aparecer um pouco as complicações e aí a gente vai ver onde é que vai ser a indicação mais perfeita para isso, né? André, só complementando o pêndulo, quer dizer, o pêndulo francês, eles têm mais de 500 casos, impressionante. E aí começa já a realizar em deformidade mais rígida. Eu realmente fiquei impressionado, né, com o que eu vi, né? E, repito, a primeira reação é de negação, porque vai contra tudo aquilo que a gente estudou e aprendeu, né? Mas, assim, é um grupo com uma experiência muito sólida. É um pessoal muito sério, né? E para começar a publicar, eles não estão publicando a coisa assim de primeira viagem, né? Eles já fizeram muita coisa e já têm bastante experiência. Eu concordo com o senhor tem toda a razão. Bom, eu vou pedir então, o Luiz Eduardo está com bastante dificuldade para acessar a internet aqui, o sistema do Zoom. Então eu vou pedir para o Fábio adiantar a aula dele. Pode ser, Fábio? Fábio Ferri? Positivo. Então, vamos embora, Fábio. Deixa eu ver se vocês conseguem ver minha tela aqui. Estamos vendo. Eu estava de última hora adicionando um caso aqui para... espero que trazer as boas notícias para o Dr. Elton, porque eu confesso que inicialmente eu tive bastante preocupação em utilizar a técnica do Milady. Eu também venho da linhagem pedigree, entre aspas, do Bucer, porque o meu mentor direto foi o Zeller, que foi parceiro do Bucer em Paris, né? E ele discorda um pouco dessa abordagem do Milady, e nós tivemos aqui o nosso congresso canadense de coluna pediátrica, em que nós tivemos, o tema da discussão foi justamente essa técnica bipolar, e nós tivemos o Michael Johnston, que é o chefe do serviço em Melbourne, falando sobre a experiência dele. Ele publicou junto com o Milady essa experiência de 100 casos, mais ou menos, né? Com 2 anos de follow-up. Nós tivemos o Dr. Lonstein comentar. E o comentário dos mais antigos é realmente essa preocupação que o Elton diz, né? De que as hastes podem quebrar e que pode ter problema e tal e tal. Mas eu gostaria de parabenizar o professor Elton aí por adotar essa técnica e por ter essa mente aberta, né, nessa inovação, porque eu concordo que a inovação ela é significativa e do mesmo jeito que se falou sobre a questão do gesso e de que se não dá certo você pode sempre operar,
no mesmo sentido, essa técnica bipolar, se por acaso ela falha, você ainda pode fazer uma artrodese definitiva, e a diferença de morbidade do procedimento ela é muito, muito gritante, né? A cirurgia a artrodese de T2 a pelve, que é o tratamento padrão para essas crianças, é um procedimento bastante mórbido. Então, eu gostaria de agradecer muito pelo convite, de poder estar com vocês aqui falando sobre esse tema complexo. Eu não tenho muitos conflitos para falar. O mais importante no tratamento aí da escoliose idiopática de início precoce, ou, na verdade, escoliose de início precoce com várias etiologias, é entender a história natural, né? E dentro daquele conceito de que o relógio que está parado, ele está certo 2 vezes ao dia, né? Mais ou menos se aplica aqui a questão da escoliose de início precoce. Então, aquele princípio do Hipócrates de primeiro não causar malefício, ele se aplica aqui. Então, o tratamento conservador é importantíssimo. Coube a mim falar sobre o tratamento cirúrgico das hastes de crescimento, mas eu quero deixar bastante claro que eu concordo absolutamente com o que o Henrique apresentou e a filosofia do tratamento não cirúrgico até que ele não seja possível por diversas questões, né? Então, simplesmente tratar pacientes que precisam de tratamento, né? Isso se aplica também para o tratamento conservador, porque alguns pacientes que têm escoliose idiopática que não preenchem os critérios de Meta, eles nem tratamento conservador precisam, só observação é suficiente. Então, bastante importante saber disso e saber quais são os objetivos, vamos dizer assim, a longo prazo. Depois de ter conversado com o professor Elton em Floripa, no nosso último congresso aí antes de Covid, que inclusive o André que organizou, o primeiro curso da SRS aí no Brasil, em que eu tive a honra de participar como um dos palestrantes também, o professor Elton me convenceu a usar a técnica bipolar. E desde então, eu estava usando uma técnica semelhante, com indicações um pouco, talvez, mais conservadoras, e eu passei a usar a técnica bipolar mais modificada. Então, como bom cirurgião, a gente gosta de sempre modificar o que os outros já inventaram, mas uma das preocupações que eu tinha com a questão da técnica bipolar, por ter usado bastante esse parafuso iliosacral, ele foi, na verdade, desenvolvido pelo Zeller em 1977. E principalmente para tratar a escoliose neuromuscular, principalmente pacientes com distrofia muscular espinhal. Ele tem mais de 100 casos operados com a técnica, e eu usei para alguns casos e eu tive alguns problemas com esse parafuso. Ele tem algumas dificuldades de colocação. Eu coloquei já no canal um desses parafusos, mesmo usando o O-arm, ele, principalmente osso fraco, osteopênico, ele às vezes pode cortar. Então, eu abandonei o uso desse parafuso e eu simplesmente uso parafusos em S1, em L5 e em L4. Para a maioria das minhas instrumentações, eu uso o mesmo dominó que o professor Elton mostrou, isso é igual, mas por não usar esse parafuso único, eu não uso crosslink na parte caudal da instrumentação. Eu uso crosslink só na parte torácica, e é porque eu também uso ganchos. Eu não uso parafusos na minha fixação torácica, e eu vou explicar por que mais ali na frente. Esse paciente já tinha terminado o crescimento, então eu não usei como massa de crescimento, mas eu tenho usado esse mesmo desenho como massa de crescimento, usando o sistema de instrumentação simples, pode ser usado com qualquer sistema de instrumentação, não precisa ser nenhum específico. E para fazer a haste de autocrescimento, a self-growing rod, eu deixo essa haste lombar aqui um pouco mais longa e eu coloco essa haste sob tensão. Eu opero também sob tração, então eu aplico a tração máxima nessa parte aqui da instrumentação e eu coloco um clampzinho que bloqueia esse dominó para que ele não possa colapsar no plano axial. Então, ele mantém a tração e a haste, teoricamente, deve crescer automaticamente por essa haste que fica longa.
Então, é mais ou menos o mesmo mecanismo. A questão desse sistema novo de instrumentação que o professor Alton mostrou é um sistema de clique, né? O Harrington tinha isso também, né? Catraca? E catraca, isso, obrigado. Então, a catraca ela funciona para não permitir que a haste colapse no plano axial. Então, esse sistema, essa questão, você pode substituir colocando um clampzinho que previne a haste de colapsar aqui nesse local onde você pode fazer a tração. Tá? Então, eu tenho usado isso com um sucesso razoável. Não tenho o follow-up a longo prazo, que isso é uma das limitações que nós temos, mas até agora, com o follow-up de 2 anos, a gente tem tido bons resultados em pacientes que a gente converteu da haste magnética para esse sistema de self-growing, né? Importante entender a classificação da escoliose. Então, quando a gente está comparando resultados na escoliose de início precoce, é muito importante entender que os diferentes tipos, né, têm prognósticos completamente diferentes e a estratégia não pode ser a mesma, né? Então, no caso da escoliose neuromuscular de início precoce, esse modelo bipolar, essa haste de alto crescimento, entre aspas, que eu apresentei aqui, é o modelo que eu tenho utilizado. O Henrique falou sobre a questão do crescimento do tórax, o André falou que o tórax curto não é uma boa ideia, isso a Laurie Carroll mostrou no estudo dela da história natural da doença, e teoricamente, objetivamente, o que a gente quer ganhar no tórax é uma altura de T1 a T12 acima de 22 centímetros, porque a história natural mostra que se tiver uma altura menor do que 22 centímetros, você tem um maior risco de... A longevidade do paciente vai estar comprometida pela insuficiência respiratória secundária à deformidade e à falta de crescimento do tórax. Aqui é um exemplo de um paciente sindrômico, que alguns de vocês já viram esse caso, eu apresentei, é um dos casos que a gente tratou, um paciente que tem displasia espondiloepifisária múltipla, um paciente que passou por várias consultas e várias opções foram oferecidas, inclusive o gesso, o paciente não tolerava, colete não tolerava o gesso, principalmente por causa da cifose, por causa dessa giba que era muito difícil. Então a gente fez uma instrumentação em 2 tempos, a gente coloca as âncoras primeiro, e a gente aprendeu a duras penas que não fazer o estagiamento, principalmente em curvas mais graves, a chance de soltura do material é grande, né? Então, a gente operou esse paciente, colocou as âncoras primeiro, colocou o paciente em halo. Eu vou deixar para a aula do Luiz, que vai abordar mais a questão do halo, mas nós deixamos o paciente no halo, tração halo gravitacional, e em segundo tempo, a gente pode ver a correção com o halo aqui, bastante significativa. E em segundo tempo, fizemos a instrumentação com a haste magnética, que dá uma correção inicial bastante satisfatória. Aqui a evolução com a primeira alongamento da haste. Aqui a segunda haste, quando a gente trocou com 2 anos de evolução. E aqui comparativo desde o começo até o final. Dá para ver uma correção bastante significativa, dá para ver a remodulação no ápice, né, com o princípio de Hilter-Volkmann, que você vê a remodulação vertebral muito interessante. Esse paciente está indo muito bem, ele está em Toronto agora para mudar para Ontário e vai fazer a artrodese definitiva, ou o que a gente tem feito, no caso da haste magnética, como a gente não quer deixar a haste com o ímã por muito tempo, a gente não sabe qual é o efeito disso a longo prazo, a gente tem optado por não fazer a artrodese definitiva, a gente tira essa haste magnética e coloca uma haste de crescimento automático, entre aspas, sabendo que com a anquilose, provavelmente os pacientes não precisam de uma artrodese definitiva, né? Voltando aqui à questão das hastes de crescimento, quaisquer que sejam elas, a principal complicação, uma das principais complicações que a gente vê é a soltura, né, das âncoras proximais. Aqui um trabalho publicado recentemente falando sobre quais os pacientes que têm o maior risco, né, de soltura.
E cifose, com certeza, um fator de risco, uma deformidade mais grave. E a gente aprendeu para diminuir o risco é o uso do halo, né? A gravitacional, e o uso de mais de 5 âncoras. A gente prefere usar os ganchos porque os parafusos eles têm um risco de causar problemas, inclusive lesão de medula, né? Tem alguns casos descritos aí na literatura, enquanto que se os ganchos soltam, eles soltam e você revisa, então o risco de ter uma complicação grave é muito pequeno. Nós publicamos um trabalho recentemente falando sobre o uso do Veptor e o uso da haste magnética, mas, assim, na verdade, não é o Veptor ou a haste magnética. A gente concluiu que, principalmente, o tipo de âncora, e se você faz o estagiamento da inserção dessas âncoras ou não, e se você usa o halo ou não, é o principal, talvez, fator determinante aí das complicações. Era isso que eu tinha para dividir no tempo que me foi dado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Fábio. Excelente aula. Nós estamos com o Luiz Eduardo está com bastante problema. Então, nós vamos... eu vou pedir já para o Ricardo Acácio preparando o caso dele. Quero aproveitar só para responder uma pergunta aqui no chat, que o Alex Araújo perguntou se a gente usa algum limite máximo de troca de gesso. E não, a gente não existe um limite formal assim, mas a gente procura não passar mais do que 3 ou 4 gessos, né? Então, normalmente, a gente chega no limite máximo da correção com colete gessado no 3º ou no 4º gesso. A partir daí, dificilmente a gente vai conseguir mais correção e aí a gente normalmente já... Se é uma curva que vai corrigir, ela já corrigiu. Se ela não vai corrigir, ela normalmente atinge um platô e aí então a gente tem que mudar o método do tratamento. Ou a gente passa para um colete, ou se foi um insucesso, então a gente parte para um tratamento cirúrgico de alguma forma. E também pergunta se a gente já observou algum caso de alteração cognitiva associada à exposição a múltiplas anestesias. Isso é porque existem documentação já de que existem alterações comportamentais em crianças que são submetidas a múltiplas anestesias na primeira infância. O que eu posso dizer, Alex, é que a tua pergunta é muito boa, inclusive serve para esclarecimento, porque o que eu acho é que, diferentemente da anestesia geral, que é feita para implantação ou mesmo para o alongamento de uma haste de crescimento, um Veptor, um Stila, o que for, a anestesia para o colete gessado ela é muito superficial, ela é suficiente somente para manter a criança sedada, porque isso praticamente não causa dor. Então, é um tipo de anestesia um pouco diferente do que a gente utilizaria é necessária para poder fazer o procedimento cirúrgico, né? A gente realmente não tem observado na prática isso, né? E eu não conheço literatura associada com relação à utilização do colete gessado. Obrigado pela tua pergunta, excelente pergunta. E eu tenho uma pergunta para fazer para o Fábio e para o Dr. Elton. Eu percebi nas apresentações ali do Dr. Elton que parece que o Milady ali ele não faz artrodese nas âncoras, né? Tanto na fundação proximal quanto na fundação distal. Diferentemente do que a gente tem por conceito, que é o que o Fábio falou, né? Ele faz artrodese proximal, distal, e aí no segundo tempo ele instala a haste, principalmente se for uma situação onde existe uma hipercifose, né? Eu queria que o senhor discorresse alguma coisa sobre esse assunto aí, doutor Elton. Não, o Milady ele não faz a artrodese, e nos casos mais graves ele faz uma tração esquelética prévia. Eu vi casos assim extremos, onde ele chegou a realizar o Elisarov, um halo craniano, uma fixação na pelve, alongou aquela cifose enorme com o Elisarov, né? Mas nada de artrodese, né? Essa é a escola deles. Esse médico australiano aí, que o Fábio mencionou, tem uma experiência enorme. Ele já gosta de utilizar parafuso pedicular em algumas situações, tá?
Eu já tive um caso de correção de cifose que eu fiz o gancho e no pós-operatório, por algumas semanas, houve uma fratura da lâmina, quer dizer, a força foi tão grande que a lâmina fraturou. Aí eu tive que reoperar e fazer uma fixação híbrida com parafuso pedicular e gancho. Acho que o Fábio também pode acrescentar mais coisa. André, você pode repetir a pergunta, por favor? Eu tive um problema aqui com o meu computador, meu áudio falhou. Não, eu perguntei porque eu percebi que na apresentação do Dr. Elton, o Milady, ele não faz artrodese nas fundações, nem na proximal, nem na distal, que é o contrário do que a gente procura fazer. A gente sempre faz artrodese na fundação proximal distal para evitar problemas, né, evitar complicações, principalmente arrancamento, a falha da fundação, e diferente do que eles fazem, né? Quer dizer, a ideia é que no meio da coluna não se faça artrodese, mas na fundação a gente faz. Esse é o nosso conceito, né? Bem diferente do que a gente percebe ali, né? Isso, eu pessoalmente faço artrodese, inclusive eu uso a decorticação e o processo espinhoso da coluna lombar para adicionar ali na parte torácica, porque se você usa ganchos, uma das limitações é que se você fizer uma decorticação muito extensa ali para fins de enxertia, aumenta a chance de soltura, né? E tem um trabalho da Laurie Carroll em coelhos mostrando que se você faz uma artrodese ali, principalmente da coluna torácica alta, existe uma teórica desvantagem do ponto de vista de crescimento, mas isso nunca foi comprovado clinicamente em humanos. E a dificuldade é que quando uma haste de crescimento solta, ou se você tem algum tipo de problema, você perde todo o ganho de crescimento torácico. Esse ganho muitas vezes não se recupera. Aquela lei do retorno, né? Tem alguns trabalhos. A sua melhor correção é aquela que você consegue na mesa operatória com aquela criança. Então, na primeira cirurgia, né? Primeira cirurgia. Então, assim, uma das coisas que eu não comentei dentro das questões das diferentes hastes de crescimento, o conceito de Sheila, do professor McCarthy, em que ele justamente faz o contrário, ele faz a artrodese do ápice e deixa as hastes crescerem espontaneamente na parte proximal e distal. Eu, pessoalmente, os resultados não têm sido reproduzidos de forma sistemática e consistente e tem tido bastante complicação com essa técnica dentro do que eu pude entender. Então, eu prefiro fazer artrodese proximal e distal e preservar o ápice. Muito bem. Obrigado, Fábio. Obrigado, Dr. Elton. Nós temos aqui, pelo jeito, a presença do Luiz Eduardo. É isso, Luiz? André, eu consigo apresentar assim? Porque a coisa aqui em casa está estranha hoje. Tá? Desculpa. Tá? Mas eu vou apresentar meio a meio. Meio computador, meio no iPhone, tá bom? Dá para ver? Acho que sim. Que seria a utilização da tração halogravitacional em circunstâncias bem distintas. Inclusive, tem um trabalho bem recente que foi publicado no JPO sobre os guidelines do uso da tração halogravitacional. Ele é bem simples, mas acho que são regras bem interessantes. Então, eu recomendo que a gente acesse esse artigo com relação ao número de pinos, o torque que a gente deve usar, as indicações. Acho que é uma situação bem interessante. Mas o que me coube hoje, desculpe todas as intercorrências, é isso aqui. Quer dizer, então, assim, a utilização da tração halogravitacional, e no meu ponto de vista, eu tenho utilizado ela de 3 maneiras. Na deformidade grave, né? Cifoescoliose, obviamente, eu entendo que a cifose é muito melhor que a escoliose. Nós devemos avaliar tanto a etiologia quanto a idade, o peso corporal e o índice de massa corpórea. Algumas circunstâncias, existem inúmeras pessoas que ficam com receio de utilizar a tração halogravitacional em pacientes não deambuladores. E eu tive uma experiência muito gratificante esse ano
da utilização de uma menina com cifroescoliose muito grave, com paralisia cerebral, mas com bom cognitivo, e que, assim, é surpreendente quanto eles podem ganhar com essas circunstâncias, né? Então, qual é o objetivo? Transformar essa curva de uma criança com menos de 6 anos muito grave numa curva tratável, conservadoramente, com colete, ou acima de 6, entre 6 a 9 anos, transformá-la numa curva viável de se utilizar algum sistema de crescimento, ou, acima disso, eventualmente, como tratamento definitivo, mas tentando minimizar os riscos de intercorrências, né? Então, é óbvio que é interessante a gente avaliar a flexibilidade, com inclinações nas curvas mais graves, principalmente a tração, a ressonância magnética, tanto para avaliação da coluna cervical quanto de eventuais alterações ao nível da coluna tóraco-lombar, e também a estabilidade da coluna cervical. Então, a gente sabe que nas curvas torácicas a eficácia é maior. Nós devemos estar cientes do DAR e daquelas alterações que existem ao nível da deformidade da medula, no ápice da deformidade, com relação a se ela tem líquor ao redor, se ela não tem líquor, ou se ela está rechaçada junto ao pedículo, porque nós sabemos que essas crianças estão extremamente sujeitas a apresentarem algum tipo de alteração neurológica no decorrer do tratamento. E eu tenho utilizado em várias circunstâncias, na escoliose congênita, na neuromuscular, na escoliose de início precoce e em alguns sindrômicos ou displasias ósseas. Então, displasias esqueléticas e osteogênese imperfeitas não são contraindicações para a utilização de tração alocraniana. Devemos compreender que nas crianças imaturas, de 6 a 8 pinos é muito importante, bem como a presença da fontanela aberta é uma contraindicação. Então, eu distribuí as crianças assim, em menos de 6, 6 a 9 e acima de 10 anos. Então, a tração alogravitacional viabiliza realmente uma correção rápida da deformidade, o ganho de peso, que muitas dessas crianças elas não conseguem ganhar peso pela capacidade vital que é muito reduzida ou pela penetração do abdômen dentro do tórax. Elas apresentam uma melhora da função pulmonar e do cognitivo, e nas crianças abaixo de 6 anos viabiliza você transformar uma cifroescoliose de 90 graus numa deformidade de menos de 30 e se retornar ao tratamento conservador pelo método de Meta. Então, eu creio que eu talvez tenha perdido alguns slides nessas mexidas aqui. Então, eu tenho vários pacientes em que não foram viáveis de se realizar o tratamento conservador abaixo dos 6, mas diante da tração alogravitacional, eles, em um mês, eles ganharam 3, 4 quilos e pararam com aquele vômito que eu chamo quase de regurgitação pelo aumento da pressão intraabdominal. E já estão quase 3 a 4 anos em tratamento conservador. Não quer dizer que eles não vão ser operados. Obviamente que uma cifroescoliose de 90 graus aos 3 anos de idade é muito difícil que ela escape de um procedimento cirúrgico, mas com certeza nós protelamos a necessidade da realização de algum sistema de crescimento. Essa aqui é uma menina que eu acompanho há muitos anos, que tem várias deformidades assim, que nós podemos esclarecer agora. Assim. Então, é uma cifroescoliose congênita, que são 5 hemivértebras, no sentido anteroposterior, então realmente não existe canal medular, a medula fica pendurada dentro do tórax,
Ela está agora aqui, nessa ocasião, com 5 anos e meio, com uma restrição da capacidade vital enorme. Ela tem uma alteração de trofismo do membro inferior direito, mais fino, tanto de coxa e perna, e inclusive de encurtamento do membro inferior, em decorrente dessa, digamos assim, uma medula que fica pendurada dentro do tórax, e sem nenhum... ela tem 5 arcos costais no lado da concavidade. Então, esse caso, para mim, foi bem discutido, e eu resolvi, ao redor dos 6 anos, iniciar o tratamento. Ela ficou em tração halogravitacional por 3 meses. Parece um extremo, mas, na verdade, a condição era muito grave. Naquele momento, eu instalei 2 parafusos na convexidade, não coloquei nada na concavidade, porque aparentemente ela não tinha pedículos, e fiz uma artrodese curta, talvez contrariando um pouco os princípios das hastes de crescimento, mas ela parecia ser assim, a vértebra estável. Evitei de fusionar primariamente a coluna lombar. E de mais de 100 graus, ela foi progressivamente ganhando estatura e peso. Ela ganhou 2 quilos durante o internamento, então de 14 ela foi para 16 quilos, e hoje ela está com 10 anos. A gente modificou o sistema. Ela tem um tórax com 18 centímetros, ela continua com, mas ela tem um pulmão à direita que ela não tinha, então com certeza não é uma condição ideal, mas uma condição que com certeza preveniu uma morte precoce para essa menina. Então, ela tem 2 ganchos sublaminares à direita e tem 2 ganchos ancorados nas costelas, que, curiosamente, como já foi mencionado até pelo pessoal de Los Angeles, existe, às vezes, uma hipertrofia do arco costal à medida que você consegue causar algum estresse ao nível do arco costal. E essa é a menina agora aos 10 anos, com certeza bem saudável, muito mais saudável do que era, não numa condição ideal, mas numa condição muito grave. Então, assim, a gente tem várias experiências em termos de cirurgia temporária e também definitiva, produzindo ganho muito mais em termos de cifose do que escoliose, mas trazendo uma melhora no plano sagital e coronal, que nos permitem cirurgias de menor agressividade, ou de um VCR, quer dizer, ou fazer a cirurgia em 2 tempos. Eu fiz da semana passada uma cirurgia que a menina ficou 2 meses em tração, de cifoescoliose ela melhorou enormemente, e eu fiz uma subtração pedicular em vez de realizar uma ressecção vertebral. E ela está com um tronco bastante equilibrado e que permite, provavelmente, uma melhora na qualidade de vida e da função pulmonar. Então, eu vejo assim, eu acho que existem 3 situações hoje em termos de tração halogravitacional. Tentar, de uma criança que foi negligenciada em seu tratamento, e transformá-la numa criança tratável conservadoramente com colete pelo metro de meta. Acima dos 6 aos 9, transformar uma cifoescoliose grave, com alto risco de intercorrência, num procedimento com haste de crescimento, e, acima disso, procedimentos que nos viabilizem, talvez, o procedimento definitivo com uma haste temporária e uma ressecção vertebral, ou com uma haste temporária e alguns procedimentos de liberação com menor intercorrência, principalmente para quem não tem grandes condições ou conhecimento técnico para realizar uma ressecção vertebral. Obrigado, desculpe o transtorno. A minha parte das coisas que eu inseri na aula não apareceram aqui, mas é mais ou menos isso que eu queria dizer.
Obrigado. Luiz, obrigado. Eu sei que o Luiz Eduardo teve problemas com a internet, com o computador dele, mas ele arranjou uma solução bastante criativa para poder passar o recado dele, e a tua aula, em que pese as dificuldades, foi excelente, Luiz. Muito obrigado, excelente. Eu vou pedir rapidamente para o Ricardo entrar com o caso dele, porque nós já demos 1 hora de webinar e a gente tem um limite de 10 minutos ali para poder se estender um pouquinho mais. Ricardo, eu peço que tu sejas o mais breve possível e mais objetivo possível para a gente poder completar. Tranquilo, André. Dá para ver aí, né? Tá. Obrigado aí pelo convite, né, da catarinense ali. Excelentes aulas aí, fica até, como se diz, difícil de acrescentar alguma coisa, mas eu vou tentar trazer um casinho para a gente discutir nesses 5 minutinhos aí. Essa é uma criança com 7 anos, essa é a apresentação clínica dela, o nosso ambulatório, né? 7 anos e 6 meses, a queixa da mãe era a deformidade que foi vista por uma tia, levada ao interior para... Tem alguém aqui com áudio aberto? Ricardo, só alguém com áudio aberto? Só um minutinho aí que eu... Desliga o seu áudio. Ô, Funchal. Deu. Pode ir. Então, essa apresentação clínica, né? Passou? Clica na tela, Ricardo, que daí ela vai. Isso, beleza. Isso. Então, imagem de perfil, né? Aqui é o raio-x, então, dela de apresentação em julho de 2020. Ela já chegou com essa deformidade aí pra gente de 60 por 72 graus. Esse é o raio-x aproximado ali no ápice da torácica, onde a gente vê, então, que se tratava de uma escoliose congênita, né? E aqui é a classificação, que nem os outros colegas já mostraram. Então, eu classifiquei com uma 7C3 NP1, déficit de formação ali total segmentada no ápice. Em outubro, quando ela fez o primeiro retorno com a gente, ela já tinha essa curva com progressão de 68 graus por 84, e aí a gente discutiu, inclusive com o próprio André, aí, algumas opções do que ser feito, e foi indicado daí o tratamento para ela, a liberação da EH, em janeiro desse ano, a curva mais progressiva ainda, de forma rápida, né, 74 por 89, a gente pediu uma ressonância de neuroeixo, veio normal, não tinha nenhuma alteração. Aqui é um raio-x que a gente fez com tração para ver a flexibilidade, né, da curva, se era móvel ou não, e fazer um melhor planejamento. A gente acabou optando, então, pela tentativa aí, né, do gesso, como o próprio Henrique colocou, né, mal não vai fazer, vamos tentar ver o que a gente consegue fazer com esse gesso aí. O gesso, então, que a gente tentou foi o gesso conforme a doutora Meta descreveu, né, só para quem acho que tem fellows ali, que é o EDF, que é o Elongation, Derotation and Flexion, que é a técnica que ela descreveu, né, que ele colocou em 72. Mais uma vez, aí só para nos tornar repetitivo, na tentativa de prevenir cirurgia precoce, colocar a criança o mais cedo possível no tratamento para tentar evitar as maiores complicações. Essa é a sala ali do nosso hospital, essa é a mesa que a gente tem lá, o posicionamento da criança. Aqui é a imagem clínica dela, né? Como foi colocado ali a vela ali atrás e a abertura abdominal. Esse é o raio-x, o gesso. Então, a gente vê que a curva ela teve uma melhora ali significativa, né? De 89 graus foi para 58 graus, principalmente na parte secundária ali, que é mais móvel a lombar, né? E na principal ali, que é onde tem a congênita, 20 graus. Aqui é o comparativo, né, dos raios-x, onde a gente vê que em maio, agora, quando ela voltou com 3 meses para avaliar a retirada do gesso e a troca, a gente vê que a curva, mesmo dentro do gesso, ela progrediu.
Então, foi optado por tirar o gesso, solicitado uma tomografia com reconstrução que a gente está aguardando ali do ápice para planejamento. Então, esse é um casinho que eu trouxe para mostrar que o gesso ele vale como tentativa sempre, né? Mesmo que ele tenha, como foi colocado, a gente não colocou nenhum prejuízo para a criança tendo tentado. Não dando certo, a discussão agora é o que fazer, né? Se a abordagem aí. A ideia nossa aí é fazer a ressecção da hemivértebra ali no ápice e fazer uma artrodese curta e esperar para ver como é que vai ser o comportamento dessa curva secundária ali embaixo com o crescimento da criança. Se alguém tiver uma opção aí, estou aberto à discussão. Obrigado aí, pessoal, pelo tempo aí. Então, obrigado, Ricardo, pelo teu caso. É um caso interessante. Eu tive a oportunidade de lá fazer esse gesso, eu fiz junto com o massadeiro, mas é um caso difícil, porque a criança tem uma hemivértebra torácica e, como ela já tem uma curva muito grave, a gente tentou o colete gessado e naquela filosofia, né? O máximo que pode dar de errado com o colete gessado é ele não dar certo, né? Não está dando certo, então acho que tem que mudar a forma de tratamento. Eu sugeri para o Ricardo fazer uma ressecção da hemivértebra, e aí depois, inclusive, como ela é uma criança muito pequena, talvez até aí sim, o colete gessado na curva tóraco-lombar, ele possa realmente trazer benefício. Acho que é um caso bem interessante. Se o doutorado quiser fazer algum comentário, ou o Fábio, senão a gente parte direto para o outro caso. Doutor Elton, Fábio ou Luiz? Eu acho que valeu a intenção aí do gesso, mas realmente uma curva grave. Eu colocaria essa criança no halo, deixaria no halo aí umas 6 a 8 semanas e depois colocaria uma haste de alto crescimento. Acho que essa coluna lombar já foi. A gravidade da curva é inclusive maior do que a curva torácica. Eu tentaria preservar um pouquinho a altura torácica da criança, colocando lá no halo primeiro e colocaria essa haste de crescimento modificada, como uma técnica bipolar, mas de alto crescimento. Seria uma solução viável, eu acho, para esse paciente. Muito bem. Se ninguém tem mais a acrescentar, eu vou pedir para o Luiz. Coisa que eu tinha para falar Luiz. É que a melhor cirurgia da preservação do crescimento, das hastes de crescimento, é a primeira. Então, eu acho que uma das grandes vantagens da tração halogravitacional, ela tem um ganho lento e progressivo com menor risco de intercorrência. Então, a gente sabe que você ganha lá 70% na primeira, daí a cada procedimento os ganhos das hastes de crescimento são menores. Então, eu concordo plenamente com a posição de que acho que tem vantagens, a gente evita um estresse muito grande no primeiro procedimento. Então, quando se for colocar as hastes, já tem não uma consolidação da fundação, né, cranial e caudal. Tem 3 minutos para apresentar. Mas eu acho que fica muito interessante esse tipo de procedimento. Então tá. Pessoal, eu vou pedir para o Rodrigo apresentar o caso dele. Nós temos apenas mais 5 minutos de tempo de webinar. Então o Rodrigo vai apresentar o caso dele voando. A gente ia fazer alguma discussão em cima do caso, mas não vai dar tempo. Vamos lá, Rodrigo. Bom, boa noite a todos, então. Agradecer pelo SBOT, pelo convite. Vou tentar ser rápido aqui, então. Esse é um paciente masculino de 7 anos e 10 meses, que chegou para nós no ambulatório, com uma escoliose de início precoce. A gente considerou como uma escoliose idiopática, apesar dele ter um acunhamento ali no ápice da deformidade, que a gente não soube distinguir se era uma causa ali da deformidade em si, né, por remodelação. A gente optou inicialmente para o tratamento desse paciente com colete gessado, né? Ele tinha uma cartilagem trirradiada aberta ainda, o paciente imaturo. Então, fizemos o primeiro colete gessado, que com uma curva de 65 graus, a gente conseguiu uma correção para 54 graus. Fizemos mais
uma outra troca do colete, mantendo a curva em torno de 56 graus, corrigindo um pouco ali o plano sagital, né? Um terceiro colete, que a gente conseguiu levar a curva para esses 46 graus, e isso o paciente já com 8 anos. Então, próximo dos 9 anos, a gente passou para um colete TLSO, né? E ele se manteve bem ali no primeiro ano, se manteve estável inicialmente, e ali em torno de 2 anos ele continuou progredindo, né? Mesmo dentro do colete TLSO. Vamos pedir apoio na vez. Vamos ver a opinião dele. O que vocês acham aí? Luiz, Elton, Ricardo, aos nossos palestrantes, Fábio, o que vocês acham aí? Tentamos colete gessado, ganhamos 2 anos, e agora ele está com... Passamos para o TLSO e não está piorando. Piorou 20 graus em 1 ano com o TLSO. O que é que vocês indicariam aí? Artrodese definitiva, haste de crescimento, bipolar, Sheila, outro colete Artrodese gessado? definitiva. Eu concordo. Eu faria. Eu faria artrodese definitiva também. Qual é a altura do tórax dele com deformidade hoje? Nessa altura, ele já estava com cerca de 20 centímetros, 20 e poucos centímetros. Já tinha uma altura normal. Eu acho que a artrodese definitiva é uma ótima opção. Ele vai ganhar mais um pouco e vai ficar acima dos 22, 23 centímetros e com mínimo de intercorrências no decorrer do tempo, né? Inclusive, ele já fechou a cartilagem irradiada, né? Não, acho que não tem dúvida. Bom, foi isso, foi essa a nossa conduta, então, né? A gente demorou um pouquinho para conseguir operar ele por conta da pandemia e ele progrediu um pouco mais ainda. Então, a gente fez a cirurgia em 2 tempos, ele tinha uma medula tipo 3 e tinha um DAR alto também, então, durante a correção da deformidade, ele caiu um potencial, um pouco no transoperatório, daí a gente fez uma descompressão e uma ressecção do pedículo ali da concavidade. Ele melhorou o potencial, mas devido ao tempo da cirurgia e do sangramento ali, das condições clínicas, a gente optou por fazer em segundo tempo uma ressecção vertebral. Então, a gente fez uma cirurgia estagiada em 2 tempos. E aqui o transoperatório do segundo tempo, né, da ressecção vertebral. E esse aqui foi o resultado final, né? Uma correção aceitável, uma boa correção e o paciente bem equilibrado. Excelente. E aqui o comparativo, né? O paciente que a gente começou a tratar com 7 anos e 10 meses e ganhamos praticamente 3 anos aí para uma cirurgia definitiva e uma cirurgia única, né? Fábio, Luiz, era isso que tu querias, Luiz Eduardo? Para mim, acho que ficou excelente, André. Boa opção. E resta aquela questão, será que se tivesse feito uma haste de crescimento antes, poderia ter se evitado a vertebrectomia? E será que o uso de tração pré-operatória, alogravitacional, teria evitado a vertebrectomia? Mas dentro das condições aí no Brasil e no hospital, dependendo das condições locais, a melhor opção é aquela que você consegue fazer para resolver o caso do paciente, com todas as limitações do SUS, com todas as limitações aí do Covid, inclusive. Essa das seleções, das opções disponíveis, o resultado foi excelente, extraordinário. Esse menino, ele com 7 anos, já tinha uma curva grave e era muito rígida a curva torácica, sabe? E inclusive no ápice, ele tinha uma vértebra acunhada, como se fosse talvez uma congênita ou possivelmente uma própria adaptação, né, da vértebra que vai achatando na concavidade e acabou se tornando uma vértebra em cunha. Extremamente rígida, a gente conseguiu ganhar 3 anos de crescimento,
E os últimos 10 meses foi simplesmente por conta realmente da pandemia. A gente já queria ter operado ele um pouco antes, mas e a ideia é que chegou um ponto que ele já tinha fechado a cartilagem de trirradiada, já tinha passado o pico de velocidade de crescimento, então não fazia mais sentido, eu acho, passar para um sistema de crescimento. Se a gente tivesse colocado o sistema de crescimento antes, talvez já acabasse muito possivelmente na mesma altura de tronco ao final, sendo que com várias cirurgias e possibilidade de muitas complicações que a gente sabe que tem, né? Então, essa foi a ideia. Dr. Elton, se tiver algo a acrescentar, Luiz Eduardo? Eu acho que não. Eu estou de acordo com o André. Massaneiro, com a experiência dele. Então, gente, eu quero pedir desculpas pelo atraso um pouco aqui do webinar, mas agradecer imensamente aos nossos colegas, amigos que participaram dessa apresentação aqui, agradecer mais uma vez ao Funchal. Eu quero fazer um último pedido que o Henrique está me cobrando aqui, que todos abram as suas câmeras para que se possa fazer uma foto oficial do evento. Uma foto oficial do evento aqui, com todos presentes. Todo mundo abrindo as câmeras aí. Vamos lá. Sorrindo. Em 3, 2, 1, Marcos Vinícius, o Loyola abriu, Marcos Vinícius, Bernardo, abre a câmera. Aí. Vamos fazer a primeira foto. Vou passar para a segunda página aqui. Cícero, Victor. Pessoal, abre a câmera aí para João Aragão, Danila, Eduardo. Danila, residente, deve ter deixado só no modo de escutar aí, nem está presente. Aparecendo a chamada. Henrique, eu quero, antes que tu encerres, eu quero pedir a palavra para saudar aqui a presença de vários colegas nossos do Brasil todo aqui, o Ricardo Ferreira, o eu peguei a foto, quem abriu a câmera... Maringá, o Loyola de Curitiba, que eu não vejo há muito tempo. André, a SBOT Santa Catarina agradece a participação de todos os palestrantes de todo o Brasil, de todo o mundo. O Fábio, lá do Canadá. Conversei com meu colega, o Marcelo Opperman, ele é da tua cidade, aí de Calgary. Tá? Depois você se acha, mas trabalha num outro hospital. Eu queria passar a palavra para o Funchal, que é nosso diretor científico, que ele tem algumas homenagens para fazer aos palestrantes aí. Boa noite a todos, parabéns pelo evento. Obrigado. Pessoal, primeiramente, muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Peço desculpas aí por não ter participado de uma forma mais ativa aí, como a gente tem feito em todas as reuniões, mas o presidente está aí e até uma presença mais ilustre que a minha. Eu fico muito satisfeito em estar aí como diretor científico da nossa regional aqui, esse biênio aí junto com o nosso presidente, tentando fazer, logicamente, o melhor possível e trazendo um programa como esse de hoje, que é um programa realmente bem diferente e realmente do especialista, né? Agradecer imensamente a presença do Fábio Ferri, que fizemos residência juntos, e é um prazer imenso poder vê-lo depois de tantos anos, né? Ver aí o sucesso que vocês todos tiveram. Pessoal, normalmente, ao final da nossa reunião, a gente sempre presenteia os nossos colegas com um pequeno retrato animado, né? Que é a forma que a gente tem de poder agradecer o tempo de vocês, né? A dedicação. Felizmente, como eu estou no telefone remoto aqui, eu não consigo dar esse presente para vocês agora, mas vocês vão ter a oportunidade de vê-lo na nossa página do Instagram da SBOT Santa Catarina, e eu vou passar cada um dos desenhos de vocês, né, que é um retrato animado de cada um de vocês, para o Dr. André Andujar, que ele vai fazer o favor de dar a cada um de vocês, né? Aqueles que eu tiver o contato direto, eu vou acabar passando, mas o que eu não tiver, Fábio, eu não tenho o teu contato, né, infelizmente, então o André vai fazer esse favor. E agradecer mais uma vez, né, a SBOT Santa Catarina, que ganha com isso, e eu tenho certeza absoluta que os nossos eventos têm realmente sendo muito prestigiados, né? Para vocês terem uma ideia, o módulo de ortopedia pediátrica, escoliose, com 50 pessoas nesse horário, tá? Obrigado, Funchal. Então, uma boa noite a todos. Henrique, boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos. Obrigado ao Bahia Sul também, né? O Instituto de Pesquisa do Bahia Sul.
Um abraço, boa noite. Com certeza. Obrigado, boa noite. Valeu, Ricardo Ferreira. Pessoal, boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite a todos. Um abraço a todos aí. 15 dias, hein, pessoal? Como é que é? Fechou. Boa noite, valeu. Falou, pessoal. Boa noite, obrigado.